Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita, um canal onde a gente fala sobre os livros espíritas. Antes de entrar no vídeo, você já sabe, me ajuda deixando o seu like, assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e você também ajuda aí na divulgação dos livros espíritas. Se inscreve no canal se você não for inscrito e segue lá no Instagram, @leitura.espírita. Lá a gente fica mais próximo, eu mostro os lançamentos, mostro o que estou lendo e muito mais. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha do livro Um Terço da Vida, do médium Vanderlei Oliveira, do Espírito Hermance do Fo, da editora do Fo. Um terço da vida. Um terço da vida a gente passa o quê, gente? A gente passa dormindo, né? Então, nesse livro, nós vamos ficar sabendo de algumas atividades que nós realizamos aí quando dormimos. Porque quando dormimos, na verdade, só o nosso corpo físico dorme, né? Mas o nosso espírito, ele sai desse envoltório físico e vai viver experiências aí do mundo espiritual, né? Ele pode assistir palestra, participar de cursos, visitar colônias. Algumas pessoas conseguem, inclusive, visitar outros planetas. Mas esse livro vai mostrar como a gente pode resolver assuntos enquanto a gente dorme, né? Reconciliar com adversários ou com alguém que a gente brigou. Resolver alguma pendência do passado com um espírito que nem tá perto da gente nessa encarnação atual. E são muitos relatos. A gente vai ver um pouquinho e alguns nesse livro. Logo aqui no prefácio, Maria Modesto nos conta como a matéria mental emitida pelos encarnados e pelos desencarnados que estão próximos aqui à psicosfera da Terra forma uma camada densa e tóxica, e isso traz mal à nossa saúde, tanto física como espiritual. Maria Modesto comenta como isso também atrapalha os desencarnados a saírem do corpo, já que para a maior parte dos encarnados, dormir é reviver seu dia, né? E o que eles querem dizer quando eles dizem isso? Que nós estamos muito presos à matéria e às preocupações do dia a dia. Então a maioria de nós, quando dorme, não sai e vai viver experiências, fazer curso, né, que dá um alívio para o espírito. Não, fica revivendo as preocupações do dia. Então, muitos ficam ali no próprio quarto, ficam do lado do corpo, ou vai trabalhar, gente, você acredita? Trabalha até dormindo. Então, muitos ficam ali do lado do corpo, ou fica na própria casa. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho que fala disso, que eu achei bem interessante, eu marquei aqui para ler para vocês, olha só. O que determina se um espírito vai ou não conseguir transpor esses cinturões miasmáticos e nocivos durante a liberdade do espírito pelo sono é a forma de como ele vive seu dia. Entretanto, nos últimos 30 anos, o número daqueles que não conseguem romper essa barreira astral aumentou consideravelmente, trazendo prejuízos à sua saúde física e mental. Sob a perspectiva da justiça, o homem colhe o fruto de sua própria plantação. Por isso, a ação do amor do Cristo introduziu essas medidas de proteção em favor de dias melhores à coletividade terrena. E olha, gente, que legal que eles falam aqui também. Olha, toda reunião espiritual realizada entre 19 e 22 horas pode colaborar com esse trabalho abençoado. E quem participa... É porque eles estavam falando aqui, né? Eu não falei, mas eles fazem uma limpeza, energética para ajudar a tirar diminuir essa densidade, né, da psicosfera. Inclusive em lugares onde tem mais guerras e conflitos, o trabalho é maior e eles fazem mais essa limpeza de forma mais atuante, né? E aí essas reuniões que nós realizamos entre as 19 e 22 horas, essa energia, né, pode ajudar nesse trabalho, sintonizando aí com as equipes que estão fazendo essa limpeza. Então, nesse início do livro, né, depois desse prefácio, a gente vai conhecer um pouquinho do Hospital Esperança. O Hospital Esperança é um hospital que fica ali no astral, né, mas tem trabalhadores tanto encarnados quanto desencarnados. E nós vamos acompanhar mais de perto o trabalho do médico Inácio e de alguns de seus colegas ali. Então, nesse início, a gente vai ver o funcionamento do hospital, conhecer alguns setores, acompanhar essa equipe, que inclusive o diretor dessa equipe é Eurípides Barçanufo, que ele pediu para que os seus colaboradores fizessem uma campanha sobre o melhor aproveitamento durante a emancipação da alma, né? Emancipação, gente, é a mesma coisa de desdobramento, que viagem astral. São palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Outra coisa que eu achei bem interessante logo nesse início é eles falando que das 23 horas da noite até as 5 horas da manhã,
eles têm muito trabalho lá no plano espiritual, porque são muitos encarnados fora do corpo. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu vou ler para vocês esse trechinho que fala sobre isso. A maioria dos homens ignora esse acontecimento que rege a interação entre a matéria e o espírito. Quando os encarnados preparam-se para o sono, o mundo espiritual prepara-se para o seu maior pico de vigília em um período de 24 horas. A maior e mais decisiva ação da espiritualidade ocorre nas chamadas horas áureas, das 23 horas às 5 horas da manhã. Para que tenhamos uma noção da abrangência, pensemos em uma população de um país como o Brasil, com pouco mais de 200 milhões de habitantes, sem contar os doentes hospitalizados que mal dormem, aqueles que exercem suas profissões à noite, as pessoas com insônia e outros casos que impedem a independência espontânea do espírito. Mais de 93% da população, em média, estará fora do corpo durante o período das horas áureas, ou seja, são mais de 180 milhões de pessoas fora do corpo em um curto espaço de tempo. É como se durante 6 horas do dia esse contingente de pessoas desencarnassem. Isso altera completamente a rotina do mundo espiritual. E isso considerando apenas o Brasil. Porém, esse alcance é ainda maior, pois esse fenômeno atinge todos os países com o mesmo fuso horário, ou com pequena diferença de horas. Esse mapa social do astral reflete, de alguma forma, o que sucederá quando essas pessoas desencarnarem, cada uma no seu tempo. Umas ficarão dentro de casa vinculadas à família, e outras irão atrás de seus interesses pessoais, estudar ou trabalhar, tudo em conformidade com as suas aspirações diárias. Gente, olha que interessante, vocês já tinham parado para pensar nisso? De quando a gente dorme, o tanto de espírito que sai do corpo, e isso é um tanto de espírito lá no mundo espiritual. É muita gente, né? Outra coisa que eles comentam aqui nesse livro que eu acho muito interessante é que nós estamos falando do Hospital Esperança, né? E esse hospital ele já foi apresentado para os encarnados em 2 livros. Um livro do Divaldo, que é Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno, e um livro também de Vanderlei Oliveira e Irmãs Tufo, que é o livro Lírios da Esperança. Então, o Hospital Esperança ele já foi apresentado nesses 2 livros para os encarnados. E aí o que aconteceu? Aconteceu que muitos espíritas, depois que leram esses livros, quiseram visitar o hospital, né? Enquanto o corpo estava dormindo, eles queriam visitar o hospital. E não só visitar o hospital, mas conversar e ser atendido pelos personagens que apareceram no livro. Então, o hospital teve que abrir um setor de agendamento e de visita para esses espíritas que queriam ir lá conhecer o hospital, ser atendido por os personagens que apareceram no livro, né? E eles falaram que aconteceu a mesma coisa com a colônia Nosso Lar. Depois que André Luiz narrou sobre a colônia Nosso Lar, vários espíritas, quando dormem, querem ir em Nosso Lar. E eu imagino, gente, que eu devo dar esse mesmo trabalho pro Miramês, né? Coitado. Quando eu durmo, eu acho que eu vou lá, quero conhecer Miramês. Onde é que será que o Miramês tá? O que o Miramês tá fazendo? Coitado. E o livro, gente, também chama muita atenção de nós espíritas sobre esse assunto mesmo, porque às vezes nós lemos os livros ou acabamos conhecendo autores espirituais através dos livros, né? Como eu gosto muito do Miramês, e a gente acaba endeusando. E aí eles falam que muitos espíritas, quando dormem, vão para essas colônias, para outros lugares e querem falar com essas pessoas que eles gostam, né? Que leram no livro, que gostou, tipo a Patrícia de Violetas na Janela, ou quer conhecer a colônia que a Patrícia tá. Então, os espíritas, eles dão um trabalhinho, viu? Durante o sono. Inclusive, ele traz alguns relatos aqui de um espírita famoso, palestrante, ele não fala o nome, né? Mas fala que quando ele dorme, ele vai para o mundo espiritual, vai para o Hospital Esperança e exige falar com Eurípides Barçanufo, né? Mesmo eles falando que ele não estava, ele não poderia recebê-la, ele fala, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou no meio espírita? Todo mundo me conhece? Então, assim, os espíritos estão dando um trabalhinho, né? Eu vou ler para vocês também um outro trechinho aqui que fala de algumas atividades que nós podemos fazer durante o sono e também as coisas que atrapalham o nosso desdobramento. Olha, quando a gente dorme, então, a gente pode ter orientações sobre o caminho que a gente está tomando. Podemos fazer tarefas amparando lá o bem, amparando os espíritos. São dados avisos a respeito de provas para quais os homens devem se preparar melhor. São feitas as programações das viagens astrais de estudo e cursos preparatórios e encontro com entes queridos desencarnados ou mesmo com inimigos visando uma reconciliação, dentre outras atividades.
E aí eles falam aqui o que atrapalha os encarnados a saírem do corpo. Entretanto, muitos não conseguem sequer emancipar em função do nível de excitação cerebral e mental, pois estão muito vinculados aos assuntos transitórios de suas existências. Outros saem do corpo e dão continuidade aos negócios materiais, visando soluções para maior ganho. As causas mais conhecidas que dificultam a emancipação são os maus tratos com o corpo e o clima mental ruim, sendo que outros fatores de menor influência ainda podem interferir. Em maus tratos corporais se inclui os da má alimentação, o uso de certas medicações, a ingestão de alcoólicos, a obesidade mórbida, doenças mais graves, estafa física, etc. Tá vendo, gente? Muito interessante, não é? E aí, gente, assim segue o livro. Ele vai narrando o caso de várias pessoas, né, de algumas pessoas que chegam lá para atender com Inácio. Então, eles vão narrando o caso das pessoas. A gente vê um caso super interessante, né, de um casal que queria se separar, mas que quando eles acordaram super bem, porque eles tinham conseguido resolver lá no mundo espiritual o problema deles. Então, eles acordam se sentindo muito melhor. Também tem o caso de uma senhora com Alzheimer, que ela já não andava, nem falava, né? Ela já tinha esquecido tudo, não tinha assim uma memória, mas quando ela estava no mundo espiritual, ela andava perfeitamente, falava, era super lúcida, super consciente. E aí ela tá perguntando para essa equipe, né? Mas qual o objetivo do meu corpo ficar ali encarnado nesse estado? E aí a equipe vai esclarecendo ela, vai respondendo perguntas e vai nos esclarecendo também, né, nós leitores, porque nós vamos acompanhando aí alguns atendimentos. Um outro caso interessante que eu achei também, que eu sempre lembro, é de um capítulo que chama Tratamento Espiritual para um Caso de Fofoca. Nesse capítulo eles vão falar do caso de uma moça que chama Silvia. Ela tinha uma anemia que não curava, mesmo ela seguindo todo o tratamento médico certinho, ela não se curava. Então eu vou ler aqui pra vocês um pedacinho. E aí o que ela tinha, né? Ela tinha um processo ali obsessivo. Então quando ela saía do corpo, o seu perispírito se transformava totalmente. Vou ler pra vocês. Ao sair do corpo, ela teve seu perispírito modificado automaticamente. Ela inchou muito e lembrava a silhueta de um sapo. Sua pele se encheu de manchas em forma de gomas de uma serpente. Sua língua descia até o umbigo, se alargando e tomando uma coloração marrom. Foi algo literalmente assustador. Tentando afastar seus dominadores, que sumiram com ela para destinos até então ignorados. Usaram de uma astúcia impressionante, puxando-a pela língua como se fosse uma gravata acoplada ao pescoço. Pela manhã, Silvia acordou com uma intensa enxaqueca, náuseas e um mal-estar forte e generalizado. Parecia um quadro infeccioso com febre em torno de 38 graus. Conseguiu atestado e passou a tarde inteira em sono profundo. E durante esse período conseguimos evitar o assédio sobre ela. Então, gente, o que fez essa Silvia chegar nesse estado? Foi a fofoca, né, gente? Olha só. Toda vez que ela abria a boca para falar mal de alguém, saía da mente dela um braço, igual daquele bicho do mar chamado polvo. E o braço energético dela buscava lixo na aura de quem ela estava falando mal. E o trazia para ela, como se fosse um aspirador despejando tudo sobre a sua cabeça. Era o lixo que ela pegava dos outros com a língua grande que ela tinha. Olha isso, gente. Vocês querem continuar falando mal dos outros? É isso que acontece. Agora, o que eu achei do livro? Gente, eu achei super interessante, né? Eu creio que também vocês que estão me ouvindo aí com esses trechinhos que eu li também devem ter achado bem interessante, né? Que é um assunto que eu vejo falando pouco, assim, no meio espírita, né? De viagem astral. Então, eu acho muito interessante os livros que tratam disso. E esse livro vai mostrando vários exemplos, e através dos exemplos nós vamos aprendendo, né, vários conceitos sobre ansiedade, sobre o que realmente importa, né, na vida, sobre esperança, sobre amor ao próximo, sobre reforma íntima. Vai nos ajudar aí a fazer essa higienização do sono, né, antes da gente dormir, lembrando sempre da oração e lembrando mais ainda que o que define para onde nós vamos quando o nosso corpo está dormindo é como a gente viveu o nosso dia. Então, o jeito que nós somos durante o dia, o que nós pensamos, o que nós lemos, vemos, fazemos, vai interferir aí no nosso desdobramento. Então, tudo isso faz diferença, né? O jeito que você vive. Então, o livro vai chamar atenção para isso, né? Nos pedindo para estar numa posição mais consciente, né? Consciência daquilo que nós
estamos fazendo durante o dia. Bom, eu indico muito a leitura, é um livro muito interessante. Me conta aqui se você gostou dessa resenha, me fala aqui nos comentários e fala se você já leu também esse livro. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!